Voltei. Olha só, questãozinha 5, tem um globo para vocês, tá? Do IBGE, diga-se de passagem. Está escrito assim: no mapa encontramos o bioma tundra. Tundra, falamos em sala pra caramba. Sendo representado pelo seguinte número. Cara, tundra é uma espécie vegetal que vai ser formada, vai estar presente em localidades de grandíssima latitude. Por quê? Porque a tundra é uma formação vegetal, é uma espécie vegetal que durante parte do ano está congelada e durante outra parte do ano é descongelada, beleza? E tem ano que assim, ela descongela mais ou menos, tá? Então você vai encontrar tundra em ambientes muito frios, mas muito frios. E se são ambientes muito frios, a latitude é alta ou baixa? Pelo amor de Deus, né? É uma altitude muito alta, tá? Então, nesse globo, aonde você vai encontrar tundra só pode ser o número 3. Olha para esse globo. Aonde está o número 3? Lá no extremo norte, lá na Rússia. Beleza? Então, por isso que é o número 3. Vamos dar sequência. Questãozinha de número 6 fala assim: o mapa abaixo mostra a distribuição global do fluxo de carbono. Lembra, as espécies vegetais, dentre tantas funções que elas têm, uma das mais importantes é a retenção, absorção de carbono, CO2, tá? As regiões indicadas pelos números 1, 2 e 3 são, respectivamente, regiões de alta, média e baixa absorção de carbono. Ao levar em consideração as regiões mencionadas, é possível afirmar que os tipos predominantes de vegetação são os seguintes. O gabarito dessa número 6 é letra A de Almir, tá? 1. Floresta tropical. E aí eu vou te pedir para você olhar para esse mapa que está na sua revisão, que, de novo, está no Classroom, tá bom? Olha para esse número 1. Aonde que ele basicamente está localizado? Na Amazônia. Por mais que eu tenha falado várias vezes que a Amazônia é uma floresta equatorial, não deixa de ser um tipo de floresta tropical, tá? Então, número 1, floresta tropical. 2, savana. Olha para a savana. Olha, melhor dizendo, olha para o número 2. O número 2, no Brasil, ele está literalmente por onde passa o cerrado. Aí você fala assim, pô, mas peraí, mas cerrado não é savana. Eu falei em sala para você que o cerrado ele é como se fosse o primo da savana. Savana é aquela formação vegetal, é aquele tipo de bioma que você vai conseguir visualizar muito bem se você tá ligado no Rei Leão. Fala assim, pô, Rei Leão? Como assim? Rei Leão, Tarzan... Não, Tarzan não. Tarzan já é mais para floresta tropical, esquece. Mas Rei Leão, sim. Se você vê aqueles documentários do National Geographic Channel ou algum desses tipos de documentários que aparece o leão assim no mato, só o olhinho de butuquinha, olhando o bicho que ele vai caçar, aquilo é uma savana. Basicamente é um bioma constituído por espécies arbustivas, tá? Vem de arbusto mesmo, beleza? As árvores, você não vai encontrar uma árvore de 5 metros, você vai encontrar uma árvore de pequeno porte, de pequeno e médio porte. Por quê? Porque a umidade disponível naquele ambiente é pequena. O tamanho das espécies vegetais também é condicionado pela oferta de umidade localizada ali. Beleza? Então são espécies arbustivas, árvores de pequeno e médio porte. As árvores são distribuídas por esse bioma. Não vai ter um monte de árvore uma do lado da outra. Não, elas são distribuídas, são esparsas no espaço. Então é um bioma constituído por espécies arbustivas, por árvores de pequeno e médio porte distribuídas sobre o espaço, tá? E também vegetação ali rasteira, né? De gramíneas. Show de bola? E aí lembra, nesses arbustos, nessas gramíneas que são bem estendidas, né? Porque não tem ninguém ali cortando, elas vão crescendo, é onde o leão fica aqui, ó, só de butuquinha, só olhando. No filme Rei Leão você vê isso muito bem, tá? Então assim, na África é savana, no Brasil é cerrado. O cerrado é primo da savana e vice-versa,
Tranquilo? E aí, o número 2 aparece no continente africano, basicamente, onde nós encontramos, de fato, a savana africana. Beleza? E a número 3, cara, olha onde está o número 3. Olha essa latitude. Tundra e taiga. Almir, o que é taiga mesmo? Cara, você pode chamar taiga de floresta de coníferas. Você pode chamar taiga de floresta boreal. São 3 nomes para a mesma coisa, tá? E é aí que a questão pega vocês. Pode ser floresta boreal, pode ser floresta de coníferas, pode ser taiga. São 3 nomes diferentes para o mesmo tipo de bioma. Sabe aquela árvore de Natal? Então, a árvore de Natal é uma conífera. A árvore de Natal é a espécie vegetal que você vai encontrar na taiga, a floresta boreal. Entende? Basicamente é uma espécie vegetal que tem esse formato de cone justamente para a neve bater aqui e deslizar até cair no chão. Percebam como a natureza ela é absolutamente adaptada às características climáticas dos diversos pontos do planeta. É fantástico isso, tá? Então, você vai encontrar taiga em ambientes frios, menos frios do que tundra, tá? Eu acho que essa 3 eles poderiam colocar só tundra, mas tudo bem. Faz sentido. Você vai encontrar ali a taiga na transição até chegar no local mais frio, que é onde, cara, é tundra, até não ter mais espécie vegetal. Tranquilo? Então, cara, letra A, completamente certa. Vamos avançar. Questãozinha 7. É uma formação vegetal caracterizada por clima temperado continental, tá? Se a continental é mais seco. Situada em países de altas latitudes, apresenta pouca biodiversidade, presta atenção. Predomínio de coníferas, cara, acabei de falar, do tipo pinheiro, e é largamente explorada para o uso de móveis e lenha. Esse tipo de formação vegetal cara, para essa letra B de bola, eu acabei de dizer. Se tem conífera, pinheiro, cara, só pode ser floresta boreal ou taiga. Eu não vou nem me estender muito aqui, tá? Presta atenção, fica comigo, bora. Questãozinha de número 8. De que forma o desenvolvimento de espécies vegetais pode ser condicionado pela altitude? Eu falei aqui, e assim, eu tenho certeza que você sabe essa. Quanto mais alta é a altitude, quanto maior é a altitude, mais frio, logo mais seco. Dentro disso, se tem uma menor oferta de umidade, cara, as espécies serão menores. Quando você olha, por exemplo, uma tundra, a tundra é uma herbácea. A herbácea, basicamente, são ervas, tá? Pequenininhas. É uma herbácea pequenininha que foi congelada. Por quê? Porque lá é muito seco, é muito frio. Beleza? Então, assim, quanto mais alto, mais frio. Logo, mais seco. E, Almir, por quê? De novo, basicamente, você vai ter menor presença de gases atmosféricos, dentre eles o próprio oxigênio, que tem a função de absorver, reter o calor gerado pela radiação do Sol, né, que chega aqui no nosso planeta. Então esses gases têm a função de segurar, abraçar, reter, não deixar sair, não deixar fugir o calor gerado por essa radiação solar. Beleza? Quanto mais alto, menor a presença de gases. Se não tem tantos gases, não tem tanta retenção de calor. Logo, frio e seco. Ponto. Beleza? E se tem menos disponibilidade de água, logo, bom, a espécie não vai se desenvolver. Beleza? Eu não vou dar uma resposta para essa porque você tem já escrito no gabarito. Show? Estou só comentando, explicando. Beleza? 9. De que forma o desenvolvimento de espécies vegetais pode ser condicionado pela latitude? Também já falei sobre isso, cara. Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, maior oferta de umidade por conta da maior radiação solar, o que leva à evaporação, evapotranspiração, presta atenção, e por conta da maior disponibilidade de umidade, você vai ter uma grande variedade de espécies vegetais e de tamanhos, né, muito mais expressivos. São espécies de grande porte,
Tá? Almir, não pode aparecer espécies de pequeno porte? Pode também, mas por conta da disponibilidade de umidade, as espécies tendem a ser mais altas, beleza? E por conta da maior disponibilidade de umidade, considerando a latitude, tá? Presta atenção, são uma variedade de espécies vegetais. Show? 10. Apresente características sobre as seguintes formações vegetais: savana, estepe, pradaria e tundra. Olha só, basicamente, quando nós olhamos para essas espécies em específico, olha essas espécies que nós temos. Savana, acabei de falar, primo dela é o cerrado aqui no Brasil, show de bola? Então a gente está falando de espécies que são características de ambientes quentes e secos durante alguns períodos do ano. Até tem chuva, tá? Até tem chuva, tem um período chuvoso e é bem chuvoso, mas esse período mais seco é tenso, tá? É quente e seco. Então elas são adaptadas a essa localidade. E considerando esse período específico tem pouca disponibilidade de água, é por isso que as árvores são de pequeno porte. Então, savana, basicamente, características, né, dessas formações vegetais são espécies adaptadas a ambientes mais secos, tá? Constituída basicamente de espécies arbustivas, árvores de pequeno porte, retorcidas, esparsas no espaço geográfico, ou seja, espalhadas, não estão uma do lado da outra, beleza? E também você vai perceber ali algumas gramíneas, tá? Gramas, tá? Entre uma espécie e outra, você vai encontrar arbustos, vai encontrar gramíneas. Lembra do leão, né? Abaixado assim, ó, só olhando, tá? Tem as estepes, que também são formações vegetais que vão lembrar muito as pradarias, beleza? Estepe, cara, ai, no pescoço. É exatamente aquele tipo de formação vegetal que você encontra no Teletubbies. Olha que doideira. Almir, você surtou. O professor surtou. Ele tá fazendo revisão e citou Teletubbies, já citou Rei Leão. O que é isso? Olha só. Imagina aí a abertura do Teletubbies. Se você não conhece, abre aí o Google. Bota no Google na parte de imagens. Escreve assim, ó, Teletubbies. Só isso. E olha e observa o local onde os Teletubbies estão inseridos. Fala para mim se não é mais ou menos desse jeito que eu vou falar agora. Você tem basicamente uma região, né, com muita grama verde. Você não encontra árvore pra caramba. É uma aqui, é outra ali, né? O relevo do local, ele faz mais ou menos voltinhas, não é? Gente, isso é uma estepe. O que configura uma estepe? São ambientes planos. Ah, mas você não acabou de falar que faz voltinhas, como é que isso é plano? Acompanha o raciocínio aqui. Tem planalto aí? Tem dobramento moderno, uma montanha de 8 metros? Não tem, né? É um relevo plano. Só que essas voltinhas nós chamamos de coxilhas. Essas voltinhas não são planaltos, não são montanhas. O relevo se mantém plano, beleza? Então, é uma localidade formada por um relevo plano, um relevo de coxilhas. A vegetação basicamente são gramíneas e árvores esparsas. Ponto. Você vai encontrar estepes em ambientes de clima temperado, beleza? Ambientes de climas mais frios. A pradaria é uma estepe mais úmida. Sabe onde você vai encontrar a pradaria? No sul do Brasil. E eu não acabei de te dizer, presta atenção, que estepe é formada basicamente por um relevo plano de coxilhas, vegetação de gramíneas e árvores esparsas. Na pradaria, você vai encontrar, de novo, um relevo de coxilhas com gramíneas, só que mais árvores, inclusive mais próximas umas das outras. Essas gramíneas também são mais pronunciadas, são um pouquinho maiores. Por quê, Almir? Porque as pradarias, elas são encontradas em localidades mais úmidas. O sul do Brasil é tão úmido quanto, sei lá, o sudeste, o Rio de Janeiro? Não, é óbvio que não. Porém, é mais úmido
do que, por exemplo, localidades no extremo sul da Argentina. Entende? Por quê? Porque a latitude do sul do Brasil é menor, está mais próxima da linha do Equador. Tranquilidade? E olha o macete que eu vou te dar. Pradarias, né? Nas pradarias, nas padarias, nós encontramos coxinhas, coxilhas. Nas pradarias, o relevo é de coxilhas. Nas padarias, nós encontramos coxinhas. Nas pradarias, nós encontramos coxilhas, que é o tipo de relevo desse local. Tranquilidade? De boa. E, para fechar, tundra, que a gente já falou aqui hoje, são basicamente vegetações caracterizadas por serem herbáceas, ervinhas pequenininhas, tá? Que durante grande parte do ano ficam congeladas e durante um período muito pequeno elas são descongeladas, de novo, encontradas em ambientes de grande latitude, tá? Minha dica, enquanto seu professor, além de prestar muita atenção, olha para mim, além de prestar muita atenção no que eu estou te falando agora em toda a revisão, eu recomendo que você leia o seu caderno e também leia o seu livro sobre, especificamente, formações vegetais. Beleza? Para quê? Para você sanar qualquer dúvida que você tenha sobre esse tema em específico. Beleza? De novo, assista a revisão. Leia o seu caderno, o que está escrito ali, os resumos passados no seu caderno. Busque o seu livro também, para, cara, não ficar dúvida nenhuma. E se mesmo assim você tiver dúvida, pergunta para mim em sala, né, na segunda-feira agora, ou escreve no plural aí, que eu respondo para vocês numa boa. Tranquilidade? Próxima. 11. Apresente características sobre as seguintes formações vegetais: floresta de coníferas e vegetação mediterrânea. Olha só, floresta de coníferas é o que a gente já conversou aqui. Dá até um pouquinho de preguiça de falar disso de novo, porque a gente já falou sobre essa formação vegetal trocentas milhões de vezes. Mas basicamente é o seguinte: ela é formada por espécies que são adaptadas a ambientes mais frios, tá? Tem essa forma de cone, coníferas, cone, tá? Basicamente por conta dessa adaptação, para que a neve bata na sua parte superior e escoe até cair no chão, para impedir o acúmulo de neve sobre elas, tá? E é isso, são vegetações homogêneas, presta atenção. Almir, como assim homogêneas? Se você for na Amazônia, tem uma árvore aqui. A árvore do lado é completamente diferente. Ah, mas elas são iguaizinhas, olhando apenas para a parte visual. Cara, por dentro, tipo de folha, tipo de forma como ela absorve a água do solo, do ambiente, completamente diferente. Então, na Amazônia, você tem uma árvore e outra do lado que são completamente diferentes. O que gera isso? Presta atenção, umidade. Se as coníferas são espécies de ambientes mais frios, logo de menos umidade, essa diversidade não vai acontecer tanto. Então, numa floresta de coníferas, se você tem um pinheiro aqui, o outro, que está até distante, tá? Ele basicamente será a mesma espécie. Nós dizemos que esse tipo de espécie vegetal é homogênea. Beleza? Então, floresta de coníferas, né? São florestas em que o tipo específico de vegetação, as coníferas, são pinheiros, adaptados a ambientes mais frios e secos, e por conta dessa baixa disponibilidade de água, são homogêneos, tá? E a vegetação mediterrânea, basicamente, é uma vegetação adaptada ao ambiente, tá? Que tem um clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, tá? Que basicamente tem verões quentes e secos, tá? E invernos chuvosos e frios, né? E mais úmidos. Então, é uma vegetação adaptada a esse tipo específico de clima que vai aparecer em localidades de latitudes, né, mais altas, tá? Já conversei bastante sobre isso com vocês. Como se dá, questão de número 12, como se dá a formação de reservatórios de água subterrânea? O que é isso, homem? Reservatórios de água subterrânea? São os aquíferos. São os lençóis freáticos.
Já conversamos muito sobre isso também. Cara, como é que isso se desenvolve? Vai chover, né? Essa água vai encontrar caminhos no solo, seja pelas raízes de espécies vegetais, por isso que quando há desmatamento, há a redução da infiltração da água da chuva nos solos. Por quê? Porque as raízes de árvores, elas criam caminhos para que a água infiltre no solo e consiga ir se acumulando no que nós chamamos de zonas saturadas do solo. São saturadas, preenchidas, cheias de quê? De água. Tá? Então, como que se dá a formação dos reservatórios de águas subterrâneas? Basicamente, nós temos as precipitações, tá? Essa água dessas chuvas, né? Elas batem na árvore e vão seguindo os caminhos criados pelas raízes das árvores, beleza? Ou elas, você por exemplo, vai encontrar a formação de lençol freático a partir da própria água de rios, né? Essa água dos rios não está batendo nas paredes dos rios. Então, conforme elas batem nas paredes dos rios, elas vão se infiltrando nesse solo também. Tá? Mas o ponto específico é basicamente a partir de chuva. O ponto mais importante é a partir de chuva. Tranquilão? E questão Z de número 13, avalie como verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo, justifique as falsas. A sequência correta para essa é VFFVF. Vamos entender. A primeira, a tundra é uma formação vegetal caracterizada por temperaturas frias, solo permanentemente congelado, que tem nome inclusive, tá? É o solo de permafrost, mas relaxa, não vou cobrar isso para você não, tá? E vegetação rasteira. Já falei sobre isso aqui, né? E tá completamente certo, verdadeiro. Segunda, a savana não é uma formação vegetal caracterizada por um clima úmido durante todo o ano. Ela tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Cara, nessa daqui, eu diria que tá errado esse gabarito, tá? Não é falso, não. É verdadeiro. Eu vou modificar isso para vocês. Porque é o que está escrito. A savana não é uma formação vegetal caracterizada por um clima úmido durante todo o ano. Ela tem uma estação seca e uma estação chuvosa, tá certo, tá certo. A savana ela vai ser encontrada em um ambiente que tem um verão quente e seco e um inverno chuvoso, tá certo isso aqui, tá? Então assim, o gabarito tá errado, eu vou modificar isso para vocês, beleza? Terceira, a vegetação de mangue não é adaptada a solos secos e rochosos. Ela cresce em áreas inundadas de água salgada. Por que tá errado? Porque não é água só salgada, é salgada e doce. O mangue ele é formado nesse encontro de águas doces com salgadas. Beleza? E a penúltima. O deserto é uma formação vegetal onde a precipitação é escassa, resultando em vegetação esparsa e adaptada à falta de água. Tá certo, tá? Quando tem vegetação, ela é separada, esparsa, distante uma da outra, porque falta de umidade, tá? E adaptada a essa característica de pouca disponibilidade de chuva, tá bom? E a floresta tropical não se adapta bem a climas frios e secos. As suas árvores são perenes, não perdendo folhas no inverno. Certíssimo, é certíssimo, tá? Então, só teve essa correçãozinha que eu fiz agora com vocês em vídeo, tá? E cabe de fato esse comentário, mas de resto tudo correto, tá bom? E aí, questãozinha de número 14, numere as colunas relacionadas à vegetação, a sua característica, vegetação de conífera, mediterrânea, tundra, pradaria, savana, estepe. Cara, eu não vou repetir o que eu já expliquei antes, tá? Eu vou só te passar aqui a sequência correta, que é a letra B de bola, 1, 2, 3, 6, 5 e 4, tá? E questãozinha 15, complete o espaço abaixo. Uma pontinho em pontinho é o conjunto de terras banhadas pelos rios, uma bacia hidrográfica. Eu falei sobre isso com vocês na última aula. Lembra que eu até falei assim, cara, para entender a bacia hidrográfica, lembra de uma arena de Beyblade, lembra de uma panela
Como é que basicamente é constituída uma bacia hidrográfica? E aí você pode agora, por favor, pegar o seu livro, buscar uma imagem sobre isso ou abrir aí no Google. Google Imagens, bacia hidrográfica, ou imaginar mesmo uma arena de Beyblade, que tá tudo certo, tá? Presta atenção para te fechar com chave de ouro essa revisão. Você basicamente tem uma série de relevos, tá? Que nós chamamos de divisores de água, tá? Aqui no Brasil, planaltos, né? Que vão envolver essa arena de Beyblade, essa bacia hidrográfica. Dessas formas de relevo, você vai ter a cabeceira, né? A nascente do rio. O rio vai descendo, inclusive ao longo desse trajeto, desse caminho do rio, do percurso do rio, vão ter o que a gente chama, né, no dia a dia de cachoeiras, porque afinal de contas o rio foi formado e está descendo, né? Nessas regiões que ele desce, nós encontramos algumas cachoeiras, tá? Então o rio, ele desce dessas formações de relevo, né, desses tipos de relevo, que nós chamamos de divisores de água, e eles encontram com um canal principal, com um rio principal. O que nós temos aqui? Divisores de água, são formas de relevo, aqui no Brasil basicamente planaltos. Esses rios que vão se encontrar com o rio principal, que eles têm nome, tá? São os afluentes. Afluentes, presta atenção, são rios que se conectam, que conversam com o rio principal. O rio principal é o rio principal mesmo, tá? E o último elemento dessa bacia hidrográfica é o exultório, tá? A foz do rio é o ponto aonde ele encontra com a água doce do mar. E nesse ponto em específico, onde há o encontro da água doce do rio com a água salgada do mar, nós temos a formação de manguezais. Beleza? Que é pelo encontro de água doce com água salgada. Tá? Cria que tem uma água salobra por conta desse encontro. Tá? E essa foz, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser tanto a foz em delta, presta atenção, o que é uma foz em delta? É uma foz que abre vários caminhozinhos. É como se fossem várias veiazinhas que vão distribuindo água doce para a água salgada, onde há esse encontro. Tá? Ou pode ser uma foz em estuário, que aí é um caminho direto e reto, não tem veiazinha, não tem caminhozinho, é direto e reto, água doce se encontrando com água salgada. Esse ambiente caracterizado, composto por divisores de águas, que são formas de relevo, afluentes, que são rios que se comunicam com o rio principal, o próprio rio principal e a foz é o que nós chamamos de bacia hidrográfica. Informaçãozinha para você. Se você morar perto de um rio, ou que a gente chama no dia a dia de valão, tá? Todo valão é um rio que foi retificado, beleza? Parabéns, você mora em uma bacia hidrográfica, beleza? No fundo do vale, que é a parte mais plana dessa bacia. Tranquilidade? Gente, é isso. Falamos, né, de tudo, fizemos a nossa revisão, ficaram duas partes, né, 2 vídeos bem grandes, mas eu acho que eu consegui falar de tudo que eu queria e ficou bem ilustrativo aqui para vocês, tá? De novo, qualquer dúvida, segunda-feira ou quarta, né, podem me perguntar nos nossos primeiros tempos, que geralmente são antes da prova, né? Ou podem colocar dúvida aqui no Classroom, que eu respondo numa boa. Tá bem, gente? Ó, beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá? Tamo junto. Valeu!